Senhor Deus Todo-Poderoso, à medida que nos preparamos para ouvir esta mensagem, pedimos Tua graça e iluminação, que ela seja uma fonte de sabedoria e inspiração, guiando-nos na jornada da vida. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a aplicá-los em nossas vidas diárias, para que possamos crescer em compreensão e bondade. Que cada palavra toque nossos corações, renovando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Amém. Padre, eu tive muitas perdas na minha vida. Perdas muito importantes que ainda hoje me fazem sofrer. E eu gostaria de aprender a lidar com elas. Quero aprender a lidar com o sofrimento que todas essas perdas já me causaram. Como faço? Diana, não existe uma receita mágica, né? Para nada nessa vida. O fato é que o tempo todo nós perdemos. E a sabedoria, a vida, ela pode ser melhor, mais saudável, à medida em que nós aprendemos a perder. É interessante, né? Porque todo mundo nos ensina que a gente tem que ganhar, né? Eu tenho que ser o melhor nisso, tenho que ser o melhor naquilo. Mas ninguém nos ensina a se desprender daquilo que a vida já nos deu. É uma coisa estranha, né? Parece que a gente quer que tudo seja eterno. Eu me lembro que eu li um livro que me modificou muito, chama Perdas Necessárias. Até fiz uma música depois com esse título. E a autora, ela falava justamente disso, que a primeira parte do livro fala do inevitável processo de você deixar de ser quem você é. A criança cresce, ela deixa de ser a criança que era para tornar-se um adolescente. Existe uma perda nisso, porque ela perde a atenção dos pais. Não que ela vai deixar de ser amada, mas ela perde aquela atenção, né, que era extremamente volumosa. Era uma atenção cheia de volume, porque aquela criança precisava de toda aquela atenção. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia e naturalmente a gente vai perdendo aquela atenção e vai ganhando outras formas de atenção. Mas a criança precisa organizar isso dentro dela. Depois da adolescência para a vida jovem também temos perdas. E depois da vida jovem para a vida adulta, mais perdas. Da vida adulta para a velhice, mais perdas. Então a gente vive perdendo. Só que no avesso dessas perdas existem ganhos, mas que só podem ser vistos e identificados se a gente tiver sabido perder. Se eu soube perder, é natural que eu vou ter condições de encontrar os ganhos que nasceram daquilo que eu perdi. Então eu não sou mais a criança que eu era, eu não tenho mais a atenção que eu tinha, mas hoje eu ganhei autonomia. E é bom a gente ter autonomia. É bom a gente ter condições de cuidar da gente mesmo. E depois, no final da vida, você volta às necessidades da criança. Estranho isso, né? Você vai ter necessidades muito parecidas com as de uma criança. Ou até mesmo no momento, por exemplo, você vai ter uma invalidez temporária. Você fez uma cirurgia, você perdeu a destreza, você perdeu a possibilidade de cuidar de você mesmo, e você terá de ser cuidado por uma outra pessoa. Não é brincadeira, não. Não é fácil a gente deixar-se cuidar pelo outro. Por quê? Porque a gente não sabe perder. A gente não sabe administrar bem toda vez que nós nos sentimos, né, como nos sentimos antes. A gente tem dificuldade com as mudanças. E quando não sabemos acompanhar o processo das perdas, nós perdemos duas vezes. Porque viver é perder, minha gente. No avesso da perda tem um ganho? Tem. Mas eu preciso administrar bem
aquilo que eu estou vivendo para que o que eu estou perdendo não venha me retirar a possibilidade de administrar os meus ganhos. Eu tenho acompanhado, acompanho muita gente, tenho tido a oportunidade de ver de perto como a perda pode retirar da pessoa a capacidade de viver, de querer o futuro, Engraçado como tantas vezes as perdas nos retiram a capacidade de querer o futuro. É como se não houvesse mais a possibilidade de nada bom acontecer. Isso é uma ingratidão, É injusto isso. Toda vez que a gente não se permite ver um futuro bom, a gente está sendo injusto com a gente. Hoje você, por exemplo, precisou experimentar perdas. Todos nós hoje perdemos. Mas e os ganhos que estavam nos avessos dessas perdas? Que talvez a gente não tenha tido condições de reconhecer. Essa semana acompanhei uma moça com uma necessidade muito grande de terminar um relacionamento que estava fazendo mal para ela. E fazendo mal para ele também. Ambos viviam um momento em que se machucavam muito mais do que se amavam. Quando o amor vira um espinheiro, Já deixou de ser amor há muito tempo, mas a gente continua chamando isso de amor. E eu identifiquei que existia um limite em que eu não podia mais adentrar. Era dela, que era justamente não querer perder. O que ela iria perder? O espinheiro. Aquela constante ferida aberta de palavras que machucam, porque estão vivendo um contexto de tantas agressões. Ela tinha medo de perder o espinheiro e não saber conviver com o vazio. Aí vem a questão. É impressionante, nós temos tanto medo do vazio que a gente prefere o espinheiro. O lugar onde a gente se machuca toda hora. Por que a gente não dá uma oportunidade à vida, fazendo com que o nosso coração seja capaz de abrir mão do espinheiro, ainda que a gente não saiba o que venha depois, mas neste momento acreditar que a ruptura com o espinheiro é a coisa mais sábia que nós podemos fazer, porque somente a partir daquela perda é que nós voltaremos a ganhar depois. Sabe, aquela oportunidade de abrir as mãos e permitir que aquilo que nós estamos retendo vá embora? Muitas vezes, nós ficamos tão agarrados ao que está acontecendo, à vida que nós estamos tendo, por mais precária que ela seja, que nós perdemos até mesmo a oportunidade de ter uma vida melhor. É engraçado porque os místicos já falavam dessa leveza. Ter como se não tivesse. Viver com naturalidade, e permitir que as perdas aconteçam, é assim mesmo. Não tem um outro jeito de viver. Mas no momento em que você sentir que você está perdendo, busque a sabedoria de investigar os avessos de tudo isso. E quem sabe o tempo vai lhe mostrar que naquele momento em que você mais perdia, talvez tenha sido o momento em que você mais tenha ganhado. Mas por quê? Você estava tão obcecado em não querer perder, você acabou perdendo a oportunidade de ganhar do jeito certo. Esse desprendimento, minha gente, o Evangelho pode nos ensinar. À medida em que nós fazemos uma experiência verdadeira de Jesus, Ele nos coloca nessa sabedoria. Sabe, isso é ser pobre. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha uma casa bonita, por mais que você tenha conforto, aprender a viver relativizando tudo isso, fazendo ser mais importante a sua liberdade interior.
de você ter muitas coisas na vida, mas você saber viver relativizando tudo que você tem. É como relativizar o sucesso que foi alcançado. Absolutamente necessário para que você não fique deprimido depois que esse sucesso passar. Quando você, depois de tudo que você viver, de repente você cair no esquecimento, você não ser mais lembrado pelos seus chefes, você não ser mais lembrado pelos seus amigos, mas você se fazer valer. Por quê? Porque você construiu a sua história antes de qualquer coisa, a partir do que você sabe, do que você construiu, do que você é. Tudo mais é relativo. Não é fácil, eu sei, mas a gente precisa diariamente voltar nessa questão. Hoje eu perdi, mas no avesso do que eu perdi eu ganhei, e ganhando e perdendo eu sou quem sou. Posso perder tudo na vida, mas não perco quem eu sou. Não perco o ser humano que precisou chorar de madrugada num dia quando a vida me era difícil. Não perco aquilo que Deus me fez no momento da minha luta, no momento da minha miséria. Esse dom é o mais precioso que nós podemos ter. E que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz. De ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo, investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado. Porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. É igual aqui em Minas, naquele coador antigo, né, que a gente passava o café. O coador que era? Era um filtro de pano feito pela nossa mãe para que a gente pudesse tomar a parte do café que nos interessava. Porque vai jogar o pó dentro do café para você ver, para ver se você consegue tomar. Não dá. É preciso ter o filtro de pano, que a gente chama de coador,
para que a gente fique com a parte boa do café. Muitas vezes nós não usamos este filtro para perceber o que a gente se oferece. A gente vai causando uma intoxicação da alma, uma intoxicação da mente, uma intoxicação de tudo aquilo que nos gera. Aí você tem todos os significados: mente, coração, alma, espírito. A gente fica poluído. Por quê? Porque a vida, o mundo, as realidades que estão de fora, elas podem ser nocivas a nós. É claro que tem muita coisa boa de fora que vem nos ajudar, nessa consistência humana. Agora, se a gente não passa pelo filtro essas realidades, pode ser que a gente esteja tomando um café envenenado. Pode ser que a gente esteja provocando uma intoxicação dentro de nós, porque a gente não teve coragem de identificar, de colocar ali um filtro que nos ajudasse a ficar mais puros. O amor próprio é esse ponto de partida para que todo relacionamento seja saudável. Quem não se ama, quem não se cuida, quem não faz o dever de casa diário, de jogar amor dentro do coração, e essa é a ação de Deus, é justamente o que Deus faz no coração daquele filho que volta para pedir perdão ao pai. Ele precisou voltar a se amar. Ele precisou identificar que comer a lavagem dos porcos não era para ele. Engraçado, né? Você vê naquele rapaz a identidade que não havia sido totalmente perdida, que é quando ele lembra que ele tem pai. Isso é amor próprio. É o amor próprio que move o coração daquele rapaz ao identificar que aquela miséria, que aquele alimento imundo não era para ele. Minha gente, quantos de nós ficamos nos alimentando de sentimentos estragados que podem ser comparados à lavagem dos porcos? Quantas vezes eu encontro pessoas bonitas, nutridas, com relacionamentos precários, tóxicos, viciantes. Aquele pseudo-amor, né? Aquele falso amor, que pode ser comparado a uma lavagem de porco. Aquele namoro que não é outra coisa senão um chiqueiro. Não há nada de puro naquilo. A pessoa se maltrata o tempo todo só para ter a companhia do leitão, né? Não, pelo amor de Deus, você merece muito mais. A pessoa só se recupera no momento em que ela olha para o espelho e vê a face desfigurada e diz para ela mesma: eu não mereço esse tratamento. Isso corrigiria tantas coisas dentro dos namoros, dentro das relações de casamento, porque também no casamento acontece isso. Quanto o marido tratando a esposa de maneira que vai expulsando o amor próprio dela, ou então é o amor próprio que foi expulso, que já permitiu aquele tratamento tão odioso. Namoro, casamento, relação entre amigos, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se acostumar ao alimento imundo. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não se acostumar com o precário e achar que ele é a única coisa que nós merecemos ter na vida. A gente merece muito mais. Merece no sentido de ver que há uma dignidade em mim, em você, que não pode ser nunca, em hipótese alguma, pode ser esquecida. Essa dignidade também chama-se amor próprio. E é através dela que Deus nos fala, que Deus nos chama, que Deus nos traz de volta. Reacenda o valor que você tem. Tenha consciência da grandiosidade que você representa diante de Deus. E trate-se da mesma forma como Ele te trata, com amor e com respeito. E cada vez mais conscientes de que o nosso processo de santidade é um processo de humanização. Humanizar é a gente descobrir no dia a dia um jeito da gente deixar harmônico aquilo que a gente é.
há uma lição que a gente aprende, que todo o processo humano, todo o aprendizado, né, a gente vai aprendendo a ser gente. A filosofia nos ensina que o processo de incorporar o mundo, ele é tão essencial, porque é ele que vai fazendo com que a gente seja capaz de descobrir o que a gente é na relação com o que o mundo é. Eu me faço humano à medida em que eu experimento o outro nas suas diferenças. Eu me faço humano na medida em que eu consigo descobrir no outro aquilo que ele tem e o que eu não tenho. A gente vai se humanizando a partir das possibilidades que são próprias da vida o tempo todo. Só que às vezes, no momento em que a gente precisa se humanizar, a gente não sabe viver o processo. Porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco ingênua da realidade. Nós achamos que nós somos perfeitos, que nós vamos dar conta de tudo. Mas de repente a gente toca no limite, toca na fragilidade. A gente descobre que nós somos peças de cristal. Quebramos com muita facilidade. E ao você descobrir que você é peça de cristal que precisa ser cuidada, você toma contato com a sua humanidade. Essa humanidade que precisa viver o seu aperfeiçoamento constante. Pode ser que em outros tempos a gente tenha pensado que a santidade consistia em a gente se transformar em anjos. Mas não. A santidade consiste em aperfeiçoar o humano que está em nós. E ao aperfeiçoar o humano que está em nós, de alguma forma, nós nos configuramos a Deus. Porque Deus, pelo mistério da encarnação de seu Filho Jesus, nos mostra que Ele ama a humanidade e que todos os valores humanos foram incorporados e assumidos pelo Cristo. E que aí, neste momento, em que você, em que eu, em que nós fazemos juntos a bonita experiência de descobrir o que nós temos de frágil, então a gente vê no Cristo, em Jesus, no Verbo encarnado, o modelo de humanidade que nós precisamos observar para que a nossa fragilidade seja superada nele, com ele e por ele. Tudo o que acontece na vida humana acontece na força dessas três preposições. Acontece na força desses três movimentos. É por ele, é com ele e é ele, é nele. Ele faz um movimento, ele nos entrega esta graça e nós tomamos posse disso. Humanizar, então, é também você se cristificar. É você viver o processo da melhoria. Às vezes a gente fica dentro de casa e a gente começa a olhar para as paredes, para o telhado, para a laje, a gente descobre uma ou outra rachadura, alguma fragilidade, e aí a gente comenta, olha, nós precisamos fazer uma reforminha na nossa casa. Geralmente a gente faz as reformas para o fim de ano, né? Para as festas de fim de ano. É sempre um jeito que nós temos de dar um jeito de colocar um pouco mais de beleza para que a gente possa finalizar bem o ano e começar o outro diferente. É interessante isso, porque na regra de nós darmos uma reforminha na casa, a gente descobre que também nós precisamos fazer a reforminha dentro de nós. Porque quando a gente faz essa reforma no temperamento, no jeito de ser, na nossa personalidade, o nosso modelo, o nosso protótipo é o Cristo, é Jesus. Então nós olhamos para Ele e descobrimos um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de viver. E quando a gente compara com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, com o jeito como a gente fala, com o jeito como a gente se comporta, a gente descobre então as inadequações. Você descobre que você ainda não é o que você poderia ser. Que você ainda não se transformou no que você poderia se transformar. Que você ainda não é a pessoa que você poderia ser, porque ainda faltam algumas reformas a serem feitas. E isso é humanizar. É você descobrir que há sempre uma reforma a ser feita. Há sempre um detalhe da nossa vida, do nosso coração, que pode ser melhor. E não importa a idade em que nós estamos. Há sempre um tempo de vencer, de tornar melhor, de fazer a reforma que o nosso coração tanto precisa. A espiritualidade é a totalidade da vida. Então, as questões humanas que nos incomodam, que precisam ser melhoradas, são sempre matéria-prima de direção espiritual.
Eu gostaria, Padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim, no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que dizem, gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que ele esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer, eu preciso de você agora, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Esse é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso. Porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim, tô aqui, viu? A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Tô aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou aqui.
E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ama e nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive a oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser... Não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. Quando nos deparamos com a condição da existência humana, invariavelmente nos perguntamos o porquê do sofrimento. Porquê de sermos assolados por tantos conflitos, desastres, problemas? A mídia atualmente explora esse lado obscuro da existência. Desastres naturais, guerras, terrorismo, famílias desfeitas, gente morrendo pela fome, pessoas tentando sobreviver em condições totalmente indignas, pessoas em estado de profunda depressão, outros se refugiando em estados de aparente euforia. Diante desse quadro trágico da vida humana, alguns buscarão respostas, outros apenas se conformarão. Os mais céticos dirão que as coisas são assim mesmo, devido ao egoísmo humano, acrescentando que o sofrimento é a maior prova de que Deus não existe, de que Deus não é bom, pois se Deus existisse, Ele não permitiria o sofrimento. Padre Fábio, qual o significado do sofrimento nas nossas vidas? Deus nos abençoe, um grande abraço. José Marcos, o sofrimento ele nasce, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção, né? Quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de um limite. Eu posso viver esse limite na minha carne, quando eu corto o dedo, eu sinto dor. O sofrimento é físico. Quando eu quebro um osso, quando eu me corto, quando eu me machuco, eu vivo a experiência do sofrimento físico. Quando você está doente, quando a gente tem febre, né? Nós vemos o desconforto do corpo. Isso todos nós passamos o tempo todo. Nós somos frágeis, né? E porque meu corpo é frágil, eu preciso protegê-lo. Se eu tomo muito sol, eu corro risco de ter câncer de pele. Por quê? Porque eu sei que a minha pele tem um limite. E quando esse limite é desrespeitado, o meu corpo sofre. E nós temos um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento espiritual, que nós também podemos chamar o sofrimento da mente, né?
quando eu fico preocupado com alguma coisa, quando eu perco a paz porque os problemas estão ao meu redor. O sofrimento espiritual, o sofrimento mental, psíquico, né? São desdobramentos de sofrimento. Às vezes eu encontro pessoas que sofrem muito porque estão sendo caluniadas, aí perdem o sono, perdem a qualidade de vida, vão vivendo processos depressivos, né? E você citou várias consequências, várias situações em que a gente identifica o sofrimento humano. Eu sofro porque eu sou limitado. É verdade. Quando alguém morre na minha vida, eu sofro. Por quê? Por causa do limite da vida. O outro era limitado, ele é precário, né? Ele sofre de precariedade, ele é criado, tudo que é criatura morre, se encaminha para o fim, e no momento que esse fim acontece, eu tenho dificuldade de lidar. O outro precisou morrer, por quê? Porque era limitado. Chega um momento em que o corpo esgota, já não tem mais condições de continuar. O envelhecimento é assim, né? Nós vamos perdendo a vitalidade do corpo. E no momento que o outro morre, eu começo a enfrentar os meus limites. Eu vou sentir saudade dele, eu vou sentir a falta. Então veja bem, o sofrimento vai perpassar a vida humana o tempo todo, porque o limite faz parte do nosso estatuto. Onde você tem pessoa, lá você tem a experiência do limite. E o limite, ele sempre vai ser uma experiência de sofrimento. Só que nós precisamos identificar que há duas formas de prestar atenção nesse limite. Uma primeira, que é bastante pessimista, que é quando eu começo a pensar os meus limites e os limites dos outros como um empecilho para a nossa felicidade. E aí nós caímos nessas frases feitas, nessas respostas simplistas, que dizem assim: Deus não existe, porque se Ele existe, Ele não iria permitir o sofrimento. Isso é uma coisa que nós escutamos o tempo todo, mas vamos ser sinceros, esta é uma perspectiva muito ingênua. Ela pertence a um contexto de idealizações, né? Uma pessoa que idealiza muito a vida vai achar que tudo tem que ser perfeito, bonito, ordenado, feliz. E aí a gente costuma dizer que Deus não existe porque o limite existe. Então eu vejo o sofrimento, eu não consigo acreditar que Deus possa existir. Por quê? Porque o sofrimento me fere. Esta é uma forma de compreender o sofrimento, uma visão pessimista sobre ele. Mas por outro lado, nós podemos ter uma visão otimista do sofrimento. E eu começo a compreender o meu limite como uma oportunidade que eu tenho de viver a experiência do cuidado. Por exemplo, digamos que você foi viajar, comprou lá uma peça bonita, que precisa de cuidado para ser transportada, porque senão ela quebra. Veja bem, o que você vai fazer? Você vai embalar essa peça, você vai revestir de cuidado, você vai ter a precaução de cuidar bem do revestimento dessa peça para que ela chegue inteira no seu destino. Digamos que você vai mandar um presente. Então você sabe que o presente que você está enviando é frágil, você não quer que se quebre no meio do caminho. Então você vai cuidar, você vai embalar de um jeito certo para que, ao chegar ao destinatário, a peça não esteja quebrada. A peça quebra, isso é limite. Ela não é inquebrável, ela não está livre do dano, da possibilidade do dano. Mas eu então vou fazer com que eu revista essa situação de cuidado para que ela possa perdurar. E aí nós temos a dimensão positiva do sofrimento. Quando o sofrimento nos aponta para um cuidado que nós precisamos tomar. Este cuidado ele pode ser físico, ele pode ser psíquico, ele pode ser mental. Como? Digamos que o meu corpo, eu senti uma dor no meu ombro. O meu corpo está avisando que alguma coisa não está bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico para saber o que há de errado com o meu ombro.
é uma forma de cuidado. A dor é um sinal positivo, é o corpo mandando um recado. É por isso que eu tenho pavor de gente que sente dor e não vai ao médico. A minha mãe perdeu uma vista por causa dessa história. Toda vez que ela me encontrava, é engraçado, tô sentindo um incômodo nesse olho. Aí eu falava, mãe, a senhora tem que ir ao oculista. Passava um mês, encontrava a dona Ana, ela de novo fazia assim, engraçado, não tô tá embaçado esse lado de cá. Aí eu falei para ela, mãe, eu não sou oculista, não adianta a senhora falar para mim. Aí teve um dia que teve uma dor terrível, teve um estado nervoso lá, a confusão que acontece dentro de casa, né? Teve uma dor terrível naquele olho. Quando foi para o médico já não podia fazer mais nada, tinha sofrido um glaucoma. Então veja bem, o olho da dona Ana começou a dar sintomas, começou a indicar que alguma coisa não estava bem, começou a sofrer. Ela não observou, não cuidou, ficou cega de um olho. A vida é assim. Então muitas vezes a dor sinaliza, este sofrimento físico sinaliza para um cuidado que nós precisamos tomar. Vamos falar de um sofrimento mental. Você começa a ficar incomodado com alguma coisa que você está pensando. Então você está perdendo o sono por causa daquilo. Oh, meu Deus. E toda hora que você vai dormir, você fica pensando naquilo. Se você não toma uma decisão diante daquilo que incomoda a sua mente, não adianta sofrer, o sofrimento vai ser em vão. Agora, se você toma uma posição, então digamos que o que está me incomodando é uma situação prática. Eu estou vendo meu filho fazer isso não está me agradando, ou estou vendo aquela pessoa fazer isso, não está me agradando. Eu vou lá e tento resolver, ou estou sendo caluniado, eu vou lá e eu tento resolver a calúnia, eu tento esclarecer as coisas e você volta a dormir direito. Pronto. O sofrimento que estava lhe incomodando, você o interpretou de maneira positiva, fez alguma coisa em torno daquilo e resolveu a situação. Um sofrimento psíquico, por exemplo. Então, de repente, você está sentindo ciúmes. Você está com ciúme desordenado do seu namorado, da sua namorada, e ao sentir este ciúme, você acaba ficando agressivo. É um sintoma de alguma coisa que está errado com você. Se você não pega esse sofrimento e o interpreta de maneira positiva, compreendendo que ele sinaliza para algum limite que você tem e que você precisa superar, você vai sofrer em vão. E assim é, minha gente. Por que a fome prevalece no mundo? Porque falta solidariedade. Falta gente que faça alguma coisa, que tome decisões. Por que a injustiça prevalece? Nós vimos essa semana, né? É lamentável quando nós ligamos os nossos noticiários para ver o que acontece no Brasil. E a gente percebe que o nosso país está nas mãos de pessoas irresponsáveis. Foi lamentável ver aquela cena daqueles deputados, daqueles assessores todos, recebendo um dinheiro que não é deles, né? Eu não estou fazendo julgamento de uma situação, eu já estou dizendo daquilo que foi comprovado. Das propinas e dos dinheiros que vão para dentro das cuecas, das meias, é lamentável. Agora veja bem, somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Somos nós que delegamos a ela o poder de administrar os nossos estados, o nosso país, as nossas cidades. Se a gente tem um prefeito corrupto, fomos nós que elegemos esse prefeito. Aristóteles já dizia que a política é uma das expressões mais perfeitas da bondade. Mas a verdadeira política, né? Que é do homem de bem que administra o que é público, para que aquilo que está sendo administrado possa diminuir o sofrimento dos administrados, né? O dinheiro administrado diminui o sofrimento daqueles que contribuíram, que são administrados por aqueles que foram eleitos. Então, muitos sofrimentos que estão no mundo, muitos não, né? Todos, né? De alguma maneira foram causados por mãos humanas. Por isso que é muito injusto a gente dizer que Deus não existe porque a gente sofre. Deus existe. Agora, o sofrimento é uma consequência das nossas escolhas erradas. Você mesmo hoje, você viveu, você saiu para trabalhar e você fez escolhas. Você alimentou os sofrimentos seus ou dos outros. Muitas vezes a nossa postura humana, minha gente, eu vejo isso em mim.
O quanto que às vezes eu imponho sofrimento aos outros por causa do meu jeito de ser. É muito triste quando a gente percebe que o nosso jeito de ser faz sofrer o outro. Injusto isso, né? É por isso que a gente precisa ter muita consciência. Será que a minha ação, a minha palavra, o meu gesto fez sofrer ou aliviou? E se a gente não toma as decisões, se a gente não muda isso, isso vai se avolumando e o mundo vai ficando cada vez pior. É a ação pensada, refletida, consciente, que é capaz de transformar as estruturas do mundo. A igreja de Cristo presente no mundo é para isso. É para fazer pensar essas estruturas, é para fazer chegar até aqueles que não conhecem a nossa palavra, aquilo que nos tornou, aquilo que nos fundamentou em questões que nós consideramos importantes. É aquilo que nos transformou o coração, né? Porque todo cristão de alguma maneira já teve o toque do Espírito. De alguma maneira já teve contato com o conteúdo da palavra de Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que alivia os sofrimentos. É muito incoerente, né, a gente pensar que tantas injustiças estejam acontecendo em países que se dizem cristãos. É impossível admitir que se aprove leis como o aborto, por exemplo. É intrinsecamente mal. Matar alguém é intrinsecamente mal. Não tem desculpas para isso. Outro dia eu recebi um e-mail, não sei se é verdade. Dizem que uma mulher apareceu no consultório de um médico e disse para ele assim: doutor, eu estou apavorada, que eu estou com um filho de 9 meses e estou grávida de novo. E eu vim aqui que eu gostaria de fazer um aborto. E disse que o médico olhou para ela e disse: ótimo, sem problema, mas então vamos fazer o seguinte: ao invés de matar a criança que está no ventre, vamos matar o outro de 9 meses. Aí ela levou um susto, né? Como, doutor? O senhor está louco? Matar o meu filho? Aí ele olhou para ela e disse: minha filha, matar o que está no ventre é a mesma coisa, você vai matar um filho também. Choca, né? Choca quando nós olhamos nos olhos e falamos: então tá bom, não mate o que está no ventre, a gente mata o que está de fora. É apenas uma maneira de mostrar o absurdo que é o aborto. Minha gente, tudo isso vai tomando conta da nossa consciência, justamente porque falta passar por nós, falta tomar conta de nós, falta inundar o nosso coração e a nossa mente, a mentalidade cristã, que com certeza é capaz de amenizar os sofrimentos do mundo. Porque quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer mal a alguém. Quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar mal de alguém, antes de difamar, antes de esparramar coisas ruins. Quem tem Deus no coração vai pensar 2 vezes antes de enganar o outro. Então é esta experiência cristã que vai fazendo com que esse significado do sofrimento possa aparecer, mas não de maneira negativa, mas de maneira positiva. O sofrimento que está no outro está também em mim. Então a gente identifica que isso é fruto de um limite e nós agimos a partir deste limite para melhorar o mundo que nós vivemos. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa
ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Desejo a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, que tenham um ótimo dia e sejam abençoados na graça de Deus Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.